Como é que eu entro agora, depois dessas 3 palestras, gente? Uma tremenda responsabilidade, ainda mais para uma estreante. É a minha primeira palestra da minha vida. Então, relevem. Se eu fizer alguma piada, por favor, deem risada. É muito significativo estar aqui e ter recebido esse convite da Marina Márcio. E ao longo da minha fala, vocês vão entender o porquê. Porque eu jamais imaginei que a minha primeira palestra seria aqui. O tema, da palestra, a importância do autoconhecimento na sexualidade. Pode parecer um clichê, e eu já vou começar criticando o tema da minha palestra, fazendo esse contraponto. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, falam muito pra gente assim, para sentir prazer, basta conhecer o próprio corpo. E parece que se resume a isso. Então hoje eu vim conversar com vocês para a gente ampliar um pouquinho essa ideia de que sexualidade está muito, muito além do sexo. Eu sou a Bibi, eu fui professora de língua portuguesa por 10 anos, eu saí de casa aos 18, fase rebelde. Aos 19 eu casei e nesse relacionamento eu fiquei por 13 anos. Nos últimos 4 anos desse relacionamento, eu entrei no meio liberal. E depois de um tempo, me separei. Aí eu conheci uma pessoa num app liberal, engatamos um relacionamento. Eu me especializei no marketing digital. Abrimos uma agência de marketing digital juntos. Depois, fundamos a página Guia Meio Liberal, que é um portal informativo sobre esse universo colorido. Esse é o meu jargão. E aí, vamos fazer 4 anos de relacionamento. E além desse relacionamento, também estou vivendo a experiência de uma outra relação também liberal. E como vocês devem perceber, um pouquinho, eu gosto de desafios e enrascadas. É como a gente vê as pessoas fazendo trilha. A gente vê as fotos fantásticas, o topo da onde eles chegaram, aquela imagem maravilhosa, e a gente esquece de todos os obstáculos que eles passaram até chegar lá. Dos mosquitos e que os nossos joelhos não aguentam. Só que são exatamente esses obstáculos que fazem a gente apreciar a vista, a jornada. Então não é só o topo, que normalmente é o que a gente compra. E relacionamentos são isso também. Eles são obstáculos e desafios que a gente está ali constantemente lutando contra si, contra a sociedade, principalmente a gente que vive um relacionamento fora do comum, por enquanto. Está melhorando. O início da minha jornada na sexualidade foi bem precoce. A minha primeira interação sexual foi com uma menina mais velha do que eu. Não vou falar a idade para não chocar. E ali eu acreditava que ia começar uma jornada de descoberta, principalmente da bissexualidade, mas não foi assim. Sejam por preconceitos, pela família, como a sociedade era na época, e não foi tão avançada essa parte da bissexualidade ali, nesse início, que foi o meu primeiro contato sexual. Depois, eu só me relacionei com homens. Namorei muito, quase todo o tempo da minha vida eu estava namorando. E nesses namoros, o sexo era o mesmo modus operandi. Não tinha muita novidade, ou nenhuma. E também o casamento, aos 19 anos. E com o tempo vai passando, o casamento, toda aquela coisa, muito trabalho, muito estudo. As interações sexuais vão diminuindo consideravelmente. Aí eu posso dizer também que não tínhamos lá muita química. E com o tempo, essas interações foram ficando
quase escassas. Eu dei uma acabada agora com meu ex, mas ele tá bem, tá? E aí, a minha primeira interação com penetração foi aos 14 anos. Com um namorado também mais ainda inexperiente do que eu. Vocês devem imaginar o quanto era bom, né? A gente fazia pelo desafio, por ser algo meio proibido, uma coisa escondida, mas gostoso, gostoso mesmo, não era, ainda mais aos 14 anos. Então, eu já comecei a ter essas experiências sexuais que não foram boas, assim, nesse sentido, eu não sentia prazer. Mas era emocionante estar fazendo. Por alguma razão, a gente achava emocionante estar fazendo. E aí, também com o casamento, toda aquela coisa, eu comecei a me questionar, uma coisa me intrigava muito. Eu escutava falar de orgasmo, de gozar. Eu ficava, será que eu gozo? E se eu tinha dúvidas? Vocês já devem saber a resposta. E ali começa um questionamento. Eu devo ter algum problema. Porque, primeiramente, a gente vai culpar a gente. Principalmente sendo mulher. A gente vai achar que tem algum defeito ali de fábrica, alguma coisa não está certa. Então, eu preferi ignorar isso no meu casamento, que foi longo, né, de 13 anos. E eu comecei... Meu cérebro, vou culpar ele que é mais fácil. O meu cérebro começou a me dizer que sexo não era importante. E eu comecei a ficar completamente convencida disso. Então, se ele não era importante, eu não dava importância alguma para ele. E na época, eu também não me achava nada sensual, nada. Se alguém falasse que eu era sexy, eu dava uma gargalhada na cara da pessoa. Você é cego, você é louco. Então, eu também não me achava feia nem bonita, porque eu não considerava aquilo importante. Estava estudando, estava trabalhando, então não era algo que eu estimulava a minha mente, né? E sobre sentir tesão pelas pessoas, também não sentia. Porque como eu não estimulava aquilo no meu cérebro, eu não sentia. Exceto uma vez que eu vi o Cristiano Ronaldo de sunga para uma revista. Essa eu lembro. Essa eu lembro que ali mexeu, eu falei, opa, acho que eu sinto algumas coisas. E também alguns filmes, né? Tem um filme que eu lembro muito, Azul é a Cor Mais Quente. Não sei quem já assistiu. É um filme lésbico, é um drama, mas tem cenas de sexo explícita maravilhosas. Ali, a minha memória lá do início falava, opa, né? E eu sentia alguma coisa ali no corpo, mas nada que fosse suficiente para me estimular e para me entender como uma pessoa sexual. Então, eu continuava nessa jornada ali de não dar importância a isso. Fora isso, eu trabalhava muito. E de propósito, que a gente busca uma fuga. Então, eu tinha 2, 3 trabalhos e também sempre estudando algo novo. Ou seja, o máximo que eu pudesse ocupar a minha mente com outras coisas, eu estava ali, né, meu cérebro falando, nossa, se ocupe de todas as outras, porque essa aqui não é importante, não vamos pensar e não vamos falar sobre isso. E também no meu relacionamento, não tínhamos conversas abertas sobre sexo, sobre sexualidade, sobre a nossa interação. Porque é uma conversa difícil. Para quem é do meio liberal, para quem tem relacionamentos não monogâmicos, é algo mais natural essa conversa. Mas para quem tem relacionamentos convencionais, é muito mais difícil. Parece até ofensivo quando você vai conversar. Imagina eu chegar pro meu ex e falar, viu, eu não gozo nunca. Como é que a gente faz? E aí não seria, provavelmente, ou até seria, tem que conversar, uma conversa saudável. Então, já lá depois de um tempo de casamento, tudo, obviamente ele sentia falta, né, de sexo e tal. E aí
resolvemos por entrar no meio liberal. A primeira coisa que eu sempre gostei de internet muito, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet sobre o meio liberal, sobre casas de swing. E eu encontrei um artigo que falava sobre troca de casal. E esse artigo era de quem? Quem será, gente? Marina e Márcio. Por isso que eu disse que era tão importante eu estar aqui hoje, né? Lá, sei lá, talvez 9 anos atrás. Eu encontrei esse artigo, comecei a ler, escrita maravilhosa, por sinal. Fiquei excitadíssima com aquilo. Comecei a sentir partes do meu corpo pulsando, um calor subindo. Falei, peraí, então eu não sou assexual? Porque não fazia sentido eu estar sentindo toda aquela coisa o assexual era um termo que, para mim, na época, era algo novo. Embora ele já seja estudado por Freud desde o século XIX. Então, a assexualidade é uma coisa bem antiga. Só que, para mim, era um termo super novo. E aí começa esse processo de autoconhecimento. Que ele dói, ele é desconfortável, porque você começa a se questionar. Eu já estava há muito tempo vivendo daquela forma. Então, como assim? Agora tudo mudou? Do nada? Por causa de um artigo deles? E esse artigo foi tão bom que nesse dia nós até transamos. Olha! O poder desses dois, gente. Então, a gente leu e fomos para uma casa de swing para ver como que era. Eu estava amedrontada, porque todo mundo pensa o quê? Que a gente vai chegar lá e vai estar todo mundo nu, um comendo o outro, e então eu estava apavorada. E ainda uma pessoa assexual, indo para um ambiente extremamente sexual. Pensei, gente, eu não vou durar 5 minutos lá, eu vou sair correndo. Foi completamente diferente. E por uma primeira vez, a gente fez 3 trocas de casal. Uma homenagem feminina em que só eu interagi e meu parceiro assistiu. Assexual, né? Aí ali nós ficamos na casa até as luzes se acenderem. Parecia uma criança que ganhou um doce, um brinquedo que não quer largar. E aí as luzes se acenderam, a gente foi embora. No carro, ele me olhava de um jeito assim. Que pessoa é essa? Ele não me reconhecia. Eu entendo esse olhar, porque eu também não me reconhecia. Eu não sabia que essa pessoa existia dentro de mim. E aí, chegando no apartamento, deitada na cama, olhando para o teto, me veio uma única frase que eu nunca esqueci. Falei, caramba, eu tô viva. E aí, porque isso é você viver a sua sexualidade. É vitalidade. Você sente uma energia, sabe? Que vem de forças, de lugares que você nem imaginava. Então, eu senti, eu tô viva. Caramba! E ali começa um processo, né, de muita autodescoberta, e por isso eu falo do poder dela, né? Porque é poderoso. Você passa a viver, a enxergar o mundo de outra forma. Ele abre portas ali que você nem sequer enxergava antes, né? E assim, a sexualidade, o sexo, o masculino, o feminino, tantos gêneros, tantas possibilidades que existem hoje, né? Que bom que existem estudos sobre isso. Tem um estudo de 2017 que entrevistou 71 mulheres. Dessas 71 mulheres, 79% fingiam orgasmo pela penetração. 79%.
E, pior ainda, 66% delas fingiam para acelerar a ejaculação do parceiro. Por que vocês estão rindo? Então, significava o quê? Por que você quer que termine algo que tá bom? Por que você vai acelerar esse processo que tá gostoso? Então, a gente vê uma problemática muito grande, né? Tem um outro estudo, também nos Estados Unidos, que ele chama Arquivos de Comportamento Sexual. 95% dos homens, e eles estudaram 52 mil adultos sexualmente ativos. E 95% dos homens disseram ter orgasmo em todas as suas interações sexuais, contra 66% das mulheres. Então, a gente percebe que entender a sexualidade, compreender ela como um todo, é muito mais do que só o gozar, só o ato em si. Porque a gente vê que tem problemáticas emocionais, psicológicas, físicas, também tem questões físicas, que vão muito além ainda disso tudo que a gente debate. E assim, eu emprestei vários trechos de um livro que eu amo muito, que chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. O nome é bom, né? É da Marcela Ceribelli. Ela é criadora da plataforma Óbvios, que é uma plataforma focada no bem-estar feminino. E eu devo muito a essa plataforma, a Óbvios, a Marcela, porque foi através dela que eu descobri que eu tive um burnout na pandemia. Foi através dela que eu comecei a enxergar relacionamentos tóxicos, que eles não vêm sempre com uma violência clara. Muitas vezes eles são travestidos de argumentações extremamente bem construídas e que te induzem ao erro, que te induzem à culpa. Não é só a violência explícita e aberta. E tudo isso eu pude compreender através dessa plataforma. E essa plataforma é uma grande inspiração para o Guia Meio Liberal, que é a nossa página, a nossa plataforma de conteúdo sobre o meio liberal. Porque lá a gente não fala só o que é gangbang, o que é homenagem, o que é importante também. Mas a gente fala de todas as problemáticas que existem quando a mulher decide ser sexualmente ativa. Todo julgamento, toda privação de liberdade feminina. Então, a gente fala de todas essas problemáticas e, assim como a Óbvios foi importante para a minha vida, a gente trabalha duramente para que a gente também seja importante para as outras pessoas que estão se descobrindo, que querem vivenciar isso. Então, por isso, fiz questão de citar para falar de toda essa inspiração. E por que todos esses dados, né? Porque são através dessas pesquisas que a gente consegue enxergar de forma concreta. Porque quantas vezes as mulheres conversam entre si sobre os problemas que a gente tem ali? A gente conversa com uma amiga, mas fica uma coisa muito velada. Não fica uma coisa aberta, como uma pesquisa, que vai realmente dar frutos para outras pesquisas. E para a gente, às vezes, se ligar. Falar, opa, peraí, talvez eu faça parte dessa estatística. Recentemente, também, eu reassisti Sex and the City. Envelheceu mal em alguns pontos, confesso. Mas outros, lá nos anos 2000, extremamente atuais, mulheres juntas, apoiando, falando sobre sua sexualidade, independente da idade, que a questão do etarismo também é um problema grande na parte do sexo, na parte da mulher ser sensual, querer usar as roupas que ela quer. E fala muito também sobre você explorar a sua vontade, né, independente do que as outras pessoas estão pensando. A questão, por exemplo, da cama, você aprender que você pode ser servida e você não precisa estar servindo ou performando.
que foi uma coisa que a gente aprendeu. Ó, se você não der aquela sentada, seu boy vai com outra. Então a gente aprendeu que a gente tinha que se esforçar para isso. Então, fala ali também as meninas, né, lá do Sex and the City, falam sobre você, não usam esse termo, claro, mas de você dar o chá quando você quer dar e você receber também quando o chá vai ser dado para você. E assim, na minha humilde opinião, o melhor chá é aquele que você lambuza o seu parceiro com o seu prazer. Seu parceiro ou a sua parceira com o seu prazer. É quando você não precisa provar ou se esforçar para mostrar que você está gostando. Você simplesmente está sentindo aquilo. Então, a questão da sexualidade, do sexo, sexualidade é comportamento. Sexualidade é a sua saúde mental. Sexualidade é a sua vivência. E, parafraseando Foucault, sexualidade está muito além da função biológica. Ele envolve questões históricas, sociais, de classe. Então, está muito além do que o ato sexual. E assim, depois de todo esse processo de descoberta, de muita autorreflexão, eu passei a entender um pouco mais do meu corpo. Foi sim, conhecendo também o meu corpo, mas conhecendo todo o resto. A história da minha vida, as minhas vivências. E aí eu comecei a considerar o quanto é importante toda a nossa jornada. E não ficar se lamentando, nossa, eu passei tanto tempo sem fazer isso. Hoje eu estou fazendo. Então hoje eu estou bem. Eu evoluí, eu melhorei, eu cresci, eu aprendi novas coisas. Hoje eu conheço o meu corpo. Hoje eu me acho sexy. Então, é você ter essa consciência. A sexualidade, ela é comportamental, histórica, e não tem a única função do sexo. Então, falar sobre o poder do autoconhecimento, da nossa descoberta, né? Colocamos lá como um relato pessoal da autodescoberta. E a minha descoberta é diferente de cada um de vocês. Todo mundo aqui tem uma história, que talvez em algum momento vocês tenham flertado com a minha. E isso traz algum gatilho positivo para que a gente possa começar a mudar e buscar novas fontes, novas experiências. Então, assim, o poder do autoconhecimento na sexualidade está principalmente em a gente ter a consciência que nós temos e somos uma infinidade de possibilidades. Obrigada.